Olá, meu amigo, olá, minha querida amiga. Vamos para mais informações relacionadas à política do nosso Brasil, em especial os últimos acontecimentos. E neste vídeo nós vamos tratar de vários assuntos importantíssimos. Primeiro deles, prestem atenção, ministros do STF descondenam o presidente Lula por dizer que algumas provas eram ilícitas, e nós vamos verificar tudo isso aqui. Outra coisa também de extrema importância, CPI do dia 8 de janeiro dos atos antidemocráticos. Senadora fez a solicitação para o presidente do Senado, o presidente do Senado não quis saber e ela solicitou ao STF. Inclusive o STF já colocou um relator, o Gilmar Mendes. Vamos verificar tudo isso neste vídeo. E também preocupação do presidente Lula com o ministro da Justiça Flávio Dino. E o presidente Lula e a sua equipe já vem preparando uma defesa para o ministro, porque sabe que a CPI do dia 8 de janeiro vai sim ser instaurada. E também querem colocar juntamente para condenação o general Heleno. É isso mesmo e nós vamos verificar aqui. E também as falácias do Lula, inventando conversa sobre a economia. Vamos verificar também neste vídeo. Eu só peço, assistam até o final. É novo, é nova? Curte, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos. E também, meu amigo e minha amiga, para quem não me conhece, meu nome é Jefferson, sou advogado, sempre trago ótimos conteúdos para todos vocês. Pois bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vários acontecimentos em nosso Brasil, várias problemáticas, várias questões que deixam vocês brasileiros sem entender o que está acontecendo. E me deixa também aí num beco sem saída, vamos dizer assim. Então, no primeiro momento nós vamos trazer a informação para vocês que o ministro Lewandowski, ele acabou de arquivar três processos do Lula, do presidente Lula, deixando milhões de pessoas revoltadíssimas e também levando a crer que o crime compensa. Nós vamos verificar isso logo mais. Outro assunto também importantíssimo que nós vamos trazer aqui para vocês é relacionado à CPI. CPI lá no Senado Federal, que já foi solicitado pela senadora Soraya. E isso mesmo, já tem as assinaturas suficientes para a abertura da CPI. Porém, o Rodrigo Pacheco tá calado. Tá caladinho, não quer falar nada, não quer tocar nesse assunto, não sei o porquê. Você sabe? Se você sabe, coloca aqui nos comentários. Aí a senadora, ela correu atrás do STF, porque isso é lei, pessoal. Se você tem a assinatura, a quantidade de assinaturas, e o presidente do Senado não quiser abrir a CPI, instaurar a CPI, os senadores podem fazer a solicitação para o STF. E o STF tem que acolher isso. O STF tem que fazer com que isso venha a acontecer. Porque é lei. E o STF já nomeou um relator que será o Gilmar Mendes, para apurar o que de fato isso vem acontecendo. E consequentemente com isso, já liga quem? O ministro da Justiça. E o presidente Lula já está preocupado com isso, porque sabe que vai achar alguma coisa aí. E já vem ali trabalhando em uma defesa do ministro Flávio Dino, que é o ministro da Justiça. Já querendo, sabe o quê? Culpar o general Heleno. E nós vamos ver isso aqui também. E outra coisa, o Lula dando várias palestras. E como vocês sabem, o Lula, às vezes, a grande maioria das vezes, ele fala ali um dado onde ele não sabe se realmente aquilo é verdade ou não é verdade. E ele acaba soltando ali algumas coisas, enganando a muitos brasileiros, porém o mercado aí, o mercado econômico, não deixa ser enganado não. Pois é, e nós vamos verificar tudo isto neste vídeo. Eu só peço, prestem muita atenção. Primeiramente, vamos aí para essa matéria, vejam só. Pois bem, ministro do STF ajuda novamente o Lula. Lewandowski encerra 3 investigações contra Lula. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou na sexta-feira o encerramento de 3 investigações na Justiça Federal contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os casos apuram
doações da Odebrecht ao Instituto Lula, a compra de um terreno do mesmo instituto e a compra de 36 caças suecos pelo governo Dilma. Esses últimos processos eram um desdobramento da Lava Jato, que acusava Lula de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Então, meu amigo e minha amiga, primeiro ato ali que o Lewandowski retirou do Lula foi a respeito ali de alguns casos de doações da Odebrecht, que nós sabemos, já foi comprovado para a própria Odebrecht, os próprios diretores da Odebrecht que foram presos, todos presos. Eles disseram, eles comprovaram, olha, nós entregamos dinheiro para o Lula, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Aí sabe o que o ministro Lewandowski lhe disse? Não, essas provas que foram obtidas foram de formas ilegais. Pois é, de forma ilegal. Sabe por que ele disse que foi de forma ilegal? Porque o número do Lula, na época, foi grampeado. Entendam o seguinte, olha aí que absurdo. Eles sabem que o Lula recebeu dinheiro, isso aí foi comprovado. Todo mundo viu, foi comprovado, tem provas para isso, já li o processo várias vezes, tem a prova dizendo que Lula recebeu dinheiro da Odebrecht, beleza. Porém, por as provas ser de forma ilícita, por ter feito uma quebra de sigilo telefônico na época, o ministro do STF caracterizou isso como uma forma ilegal, a quebra de sigilo. E por este motivo, ele disse, olha, essas provas contra o Lula são ilegais, então nós não podemos dar prosseguimento ao processo. Vou dar um exemplo aqui. É a mesma coisa de você roubar um banco, tem uma filmagem pegando você roubando o banco, porém, as provas foram ali de formas indevidas. Alguém pegou essas filmagens e entregou de forma indevida sem o judiciário solicitar. Aí o judiciário diz, não, eu tô vendo aqui que foi ele que roubou o banco, que foi Beltrano que roubou o banco, aí tudo bonitinho, mas essas provas, essas filmagens são ilegais. E por este motivo, nós não podemos aceitar o pedido. Diga aí, meu amigo e minha amiga, se não é para deixar a pessoa revoltada. Mas é isso que... Eu resumi aqui para vocês, dei um exemplo, entenderam aí? E em relação ao último processo, que é a do Caça, eu não me aprofundei aí nesse do Caça, mas vejam só, deu a entender que o seguinte, que foi no governo da presidente Dilma, tá? Que o Lula fez ali uma ponte para que Dilma viesse a comprar essas aeronaves, e com a compra dessas aeronaves, Lula teria ganhado ali alguma influência ou algum valor por trás, não é? Mas isso de fato foi com aquele hacker que hackeou a conta do Dallagnol, vocês lembram disso? Do ministro Sérgio Moro, e foi escutado ali que eles armaram ali, que queriam de todo jeito descobrir. Outro motivo, houve o desvio de dinheiro, mas porque foi ali, Dallagnol e o Moro fizeram uma comunicação entre eles, foi considerado de forma ilícita. Meu amigo e minha amiga, isso é o nosso Brasil. Mas vamos ali para outro assunto que está deixando o Lula preocupado. Vamos lá, olha esse aí na tela. Senadora quer CPI dos atos antidemocráticos. A senadora do União entrou com um mandado de segurança no Superior Tribunal Federal para garantir a instalação da comissão parlamentar de inquérito. O pedido pretende investigar os atos antidemocráticos e terroristas praticados no dia 8 de janeiro lá de 2023, na sede dos três poderes. Na liminar, a parlamentar aponta ilegalidade no ato omisso do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, pela postergação injustificada do dever de processamento e, consequentemente, instalação da CPI. Então, vejam só, a senadora, juntamente com outros senadores, conseguiram muitas assinaturas lá no Senado Federal para a abertura da CPI, beleza? Pronto. Com essas assinaturas, eles entregaram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E o Rodrigo Pacheco tá aí, ó,
tranquilo, dando uma de doido, que não que se recebeu, se não recebeu nada, que não quer abrir nenhuma notificação, que não quer abrir nenhuma CPI. E a senadora, ela vendo essa falta de vontade, ela solicitou ao STF. Pois é, e olha aí essa outra matéria. Ministro Gilmar Mendes vai ser o relator. Gilmar Mendes será relator da ação em que Soraya pede instauração de CPI. A senadora Soraya Tronic, do União, impetrou o mandado de segurança para a instauração de CPI pelos atos extremistas do dia 8 de janeiro. O ministro do STF, Gilmar Mendes, será o relator da ação, que também acusa o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, de omissão. O documento enviado pela congressista na tarde desta quinta-feira foi sorteado na mesma data e a Gilmar Mendes. Soraya cita ter apresentado a Pacheco, ainda em 8 de janeiro, o requerimento para a instauração de uma CPI das manifestações radicais, assinado por ela e outros 37 senadores. Pois é, ela diz o seguinte: ora, se nós já temos a assinatura dos mais de 37 já, não é? Por que o Rodrigo Pacheco não quer instaurar essa CPI? Você não fica pensando, não? Cara, será que o Rodrigo Pacheco ele tem alguma coisa com o Lula que não quer abrir essa CPI? Porque isso só leva a crer, só nos faz pensar isso aí. Vocês acreditam nisso? Pois é, eu mesmo particularmente eu fico pensando isso direto. Porque eles queriam que fosse aberta uma CPI e agora que a direita quer que seja aberta uma CPI, eles não querem. Estou sem entender. Nos ajude aí a entender, não é? Agora, visando isso, essa CPI, olhem aí esse outro slide. Governo Lula já prepara narrativa para defender Dino em CPI do dia 8 de janeiro e vai tentar incriminar o general Heleno. Como assim, Jefferson? Vai tentar incriminar o general Heleno? Isso mesmo, olha aí a matéria o que diz. Em matéria, a revista Isto É, fica implícito que o governo tentará jogar a culpa do dia 8 de janeiro no então exonerado general Heleno e vai tentar livrar o ministro da Justiça, Flávio Dino. Na matéria, o norte da narrativa é que o general Augusto Heleno foi um dos mentores intelectuais dos ataques do 8 de janeiro. Desmontou a estrutura de segurança que permitiria garantir a integridade da presidência e era a grande referência militar para os grupos extremistas. A matéria continua e relata que o general deixou no final de dezembro a chefia do Gabinete de Segurança Institucional, que controlava a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Será investigado porque desmontou o GSI para que o órgão ficasse totalmente inerte no dia 8. Tirou militares de posições importantes dos órgãos e da ABIN para deixá-los sem reação. Heleno foi de uma conivência abissal, diz o ministro. Agora vejam só. O ministro da Justiça, Flávio Dino, quer culpar o general Heleno que já estava fora. O ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele acompanhou a invasão do Ministério da Justiça. Pois é, ele viu lá da janela a galera entrando. Ele podia pegar o telefone e ligar para a Força Nacional, para o comandante do Exército, dizer, olha, manda agora o Exército, manda a Força Nacional agora. Mas não, ele ficou da janela do Ministério da Justiça acompanhando todo o processo, toda a invasão. E detalhe, ele estava sozinho no Ministério da Justiça. O que o ministro estava fazendo sozinho no Ministério da Justiça em pleno dia de invasão? Será que ele foi pegar algum documento? Ou será que ele foi filmar a invasão de lá? Isso é o que será investigado na CPI. Por este motivo, a CPI precisa ser aberta para investigar o ministro da Justiça, para investigar a documentação que Lula recebeu, para investigar o GSI, para investigar o ministro Torres, o ex-ministro de Segurança de Torres, para verificar também o que o general Heleno tinha alguma coisa a ver ou não. Vai verificar tudo,
Por isso que querem que seja aberta uma CPI. Você não concorda comigo? Então, se estão com dúvidas, se estão com medo, se estão querendo saber o que foi ou o que não foi que aconteceu, abram a CPI, ponto final. Aí é resolvido tudo. Beleza? Entendido? Agora, meu amigo e minha amiga, prestem atenção nesse próximo slide aí na tela. Lula soltou dados falsos sobre a economia. Lula usa dados falsos e exagerados sobre a economia em entrevista à CNN. Olha a primeira coisa falsa que ele falou aí, abre aspas. Isso aí a agência Lupa divulgou. Ele diz, abre aspas, entre desoneração, invenção e benefícios, dinheiro, eles gastaram quase 60 bilhões de reais para tentar ganhar as eleições. Ah, Jefferson, mas o que foi que o Lula gastou também? Olha aí abaixo. O valor citado por Lula equivale a 314,4 bilhões de reais, se considerados a cotação do dólar de 5,24. Muito acima do que foi de fato gasto pelo governo de Jair Bolsonaro em medidas extraordinárias em 2022. Pois é, olha a segunda fala aí do Lula, abre aspas. Brasil, que não tinha nenhum dólar de reserva em 2002. Lula disse que o Brasil não tinha nada em reserva de dólar. E olha aí a verdadeira informação logo abaixo. O Brasil, em 2002, somou 37,8 bilhões de dólares em ressalvas internacionais, segundo o relatório publicado pelo Banco Central naquele ano. O Banco Central naquele ano do governo Lula, que inclusive tinha um cara do PT como presidente do banco. O documento registra um crescimento de 2 bilhões de dólares no volume de recursos em relação a 2021, ou seja, quando Lula assumiu o governo da presidência em 2002. Pois é, meu amigo e minha amiga. Então, várias coisas que Lula diz, como eu havia dito anteriormente, ele diz sem a base de dados, sem os dados em mãos. E muitas pessoas que estão escutando aquilo acreditam. Por isso que eu sempre falo para vocês, meus amigos. Nós temos que entender a política. Eu particularmente odeio política, mas eu tenho que entendê-la para ver se de fato, quando um parlamentar, quando um presidente, quando um ministro vem falar alguma coisa, para ver se de fato é verdade ou não. E olha aí o que o Lula falou. É muito bonito quando fala, porém quando vai cumprir é totalmente diferente, não é? Agora volte aqui para mim. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Lula prometeu a isenção do imposto de renda de quanto? 5 mil reais. Mas não, colocou em 2.600 e pouco, ou seja, 2 salários mínimos. É muito bonito quando se fala, mas na hora de cumprir é outra coisa. Outro exemplo, o salário mínimo. O salário mínimo, até a CUT, até a CUT, que é assim com o Lula, não gostou do aumento de 18 reais. Não gostou de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque a realidade é outra quando você está no poder. Falar é muito fácil. Falar da boca para fora é muito fácil. Mas quando chega na hora de cumprir, é outra história. Concordam comigo? É muito fácil, olha aí. Lula teve 3 processos extintos, engavetados. Pois é. CPI, vamos abrir a CPI, por que não querem abrir agora? É muito fácil falar, agora cumprir é muito difícil, concordam comigo? Gostaram do vídeo? Curte, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações agora, não perde tempo. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer, valeu, falou e fui!